Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai ver as ligações intermoleculares, que são as ligações feitas entre as moléculas. A gente já viu dois tipos de ligações interatômicas. A gente tem a ligação iônica, que ela é feita entre metal mais ametal ou metal mais hidrogênio. E a gente também viu a ligação covalente, que é feita entre ametal mais ametal. Agora a gente tem as ligações intermoleculares, que são feitas entre as substâncias que fazem ligação covalente, né? Que a gente tem quatro tipos de ligações intermoleculares, que é a dipolo induzido, a dipolo permanente, a ligação hidrogênio e ainda tem a ligação íon-dipolo, que é feita entre um íon e uma molécula covalente. Então, antes de começar a estudar as ligações intermoleculares, a gente tem que classificar as moléculas em polar ou apolar. O grande problema de classificar as moléculas em polar ou apolar é que a gente vai ter que fazer somatório de vetores. Eu não sei se vocês deram somatório de vetores na física ou na matemática, mas para facilitar o lado de vocês, eu vou falar de um macete que vai poder ser utilizado sempre e sempre vai dar certo. Então, a primeira classificação que a gente tem é de molécula polar. A molécula polar é quando o momento de polar for diferente de zero, ou seja, o somatório dos vetores for diferente de zero, tá? O momento de polar é o somatório dos vetores, e esse somatório de vetores está relacionado também com a eletronegatividade. Só que se você não souber fazer somatório de vetor, você tem um macete. Se você tiver par de elétrons sobrando no átomo central, então quer dizer que a molécula é classificada como polar. Então, molécula polar é quando o átomo central possui par de elétrons sobrando. A gente viu na ligação covalente que a gente sempre vai ter a ligação entre os elementos, ou aquele átomo central vai ter par de elétrons sobrando, ou o átomo central não vai ter par de elétrons sobrando. Quando o átomo central na ligação covalente tiver par de elétrons sobrando, quer dizer que a molécula é classificada como polar. Agora, a molécula apolar, quando o momento de polar der zero. Mas se você não souber fazer somatório de vetores, basta saber que molécula apolar é aquela quando o átomo central não possui par de elétrons sobrando, tá? Agora, não confunda com a classificação das ligações, porque ela é feita pela diferença de eletronegatividade. Quando a gente tem a diferença de eletronegatividade entre 0 e 1,7, a ligação é classificada como covalente polar. Quando a diferença de eletronegatividade for igual a zero, é uma ligação covalente apolar. E quando a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 1,7, é uma ligação iônica. Mas, assim, falou que molécula polar é quando o átomo central possui par de elétrons sobrando. E molécula apolar é quando o átomo central não possui par de elétrons sobrando. E quando não tiver átomo central? Ou seja, quando for uma molécula formada por apenas dois átomos. Então, quando você tiver uma molécula formada por apenas dois átomos e esses dois átomos forem diferentes, a molécula é classificada como polar. E quando você tiver uma molécula formada por dois átomos e esses dois átomos forem iguais, ela é classificada como uma molécula apolar, tá? Então, se você tiver uma molécula formada por 3 ou mais átomos e o átomo central tiver par de elétrons sobrando, a molécula é polar. Se o átomo central não tiver par de elétrons sobrando, a molécula é apolar. Agora, quando você tiver uma molécula formada por dois átomos e esses dois átomos forem iguais, a molécula é apolar. E os dois átomos forem diferentes, a molécula é polar. Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho o primeiro exemplo, HCl. O hidrogênio, a gente viu que ele tem um elétron, que faz uma ligação,
E o cloro tem 7 elétrons, que pertence à família 17. De 7 para chegar a 8, ele faz uma ligação. Ó. Eu tenho hidrogênio com uma ligação, e o cloro, eu tenho hidrogênio com 1 elétron e o cloro com 7 elétrons. Uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro para se estabilizar. Aí agora, como é um retângulo só e eu tenho uma molécula formada por 2 átomos, a geometria vai ser sempre linear. Aí vou na tabela periódica, olho as eletronegatividades. Eu tenho a eletronegatividade do hidrogênio 2,2 e a do cloro 3,2. Então agora eu vou ter cargas parciais, ou seja, como o cloro é mais eletronegativo, ele vai ter uma carga parcial negativa. E como o hidrogênio é menos eletronegativo, ele vai ter uma carga parcial positiva. E o vetor, a setinha, sempre vai estar apontando para o elemento mais eletronegativo. Então, nesse caso, o vetor está apontando para o cloro, que é o elemento mais eletronegativo. Então, como eu tenho o vetor, que já é o resultante, não tenho mais nenhuma outra ligação covalente aí, eu não vou somar nada, quer dizer que o momento dipolar vai ser diferente de 0 e essa molécula é classificada como polar. Ou então você pode ver molécula formada por 2 átomos, que é o hidrogênio e o cloro, e esses 2 átomos são diferentes, então a molécula é classificada como polar. Agora, não confundir molécula polar com ligação covalente polar. A ligação entre o hidrogênio e o cloro também é polar, por quê? Porque quando eu faço a diferença de eletronegatividade, que é 3,2 menos 2,2 vai dar igual a 1, então, como é um número entre 0 e 1,7, é ligação covalente polar. Então, HCl é uma molécula polar com a ligação covalente polar. Agora vamos ao exemplo do CO2. Eu tenho o carbono, que pertence à família 14, então tem 4 elétrons na última camada, e o oxigênio, que pertence à família 16, tem 6 elétrons na última camada. Então eu tenho ali, oxigênio com 6 elétrons, carbono com 4 elétrons e o outro oxigênio com 6 elétrons, porque a fórmula é CO2. Vou começar a fazer a ligação. Carbono, de 4 para chegar a 8, faltam 4, então ele faz 4 ligações. Oxigênio, de 6 para chegar a 8, ele tem que fazer 2, faz 2 ligações. Então, vou começar a ligação, Uma ligação do oxigênio com carbono, outra ligação do oxigênio com carbono. E estabilizei o oxigênio, porém ainda não estabilizei o carbono. Então, vamos lá. Mais uma, mais outra. Estabilizei o oxigênio e estabilizei o carbono. Como o átomo central não possui par de elétrons sobrando, você já pode classificar a molécula como apolar, tá? Pelo macete. Agora, só que eu vou explicar também pelo momento dipolar. Então, a princípio, molécula formada por 3 átomos. Eu tenho um átomo central. E esse átomo central não tem par de elétrons sobrando, essa molécula é classificada como apolar. Mas, átomo central não tem par de elétrons sobrando, a geometria também vai ser linear. Tá aqui a representação da geometria do CO2. Então, olhando na tabela periódica, a eletronegatividade do carbono é 2,5 e do oxigênio é 3,5. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai ter uma carga parcial negativa. E o carbono é menos eletronegativo, ele vai ter uma carga parcial positiva. Eu vou ter o vetor sempre apontando para o elemento com a carga parcial negativa. Então, vai estar apontando para o oxigênio. Como eu tenho vetores de mesmo tamanho, só que de sentidos diferentes, você pode anular um com o outro. Por isso que o momento dipolar vai ser igual a 0, tá? Então, a molécula vai ser apolar. Mas vocês podem olhar pela fórmula, né, que a gente fez, a fórmula estrutural plana, e viu que o átomo central não tem par de elétrons sobrando, então a molécula é apolar. Agora, não confundir com a classificação da ligação covalente, tá? Quando eu faço a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio, ou seja, o maior, que é 3,5, menos o menor, que é 2,5, vai dar 1. Então, como esse número é um
como esse número está entre 0 e 1,7, essa ligação é classificada como ligação covalente polar. Mas, como o carbono, que é o átomo central, não tem par de elétrons sobrando, a molécula é classificada como apolar. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo é quando a gente tem dois átomos. Se os dois átomos forem diferentes, a molécula é polar. Se os dois átomos forem iguais, a molécula é apolar. O segundo exemplo é quando eu tenho um átomo central. Nesse caso, o átomo central não tem par de elétrons sobrando, então a molécula é apolar. Vamos ao terceiro exemplo, que é H2O. Eu tenho o hidrogênio com um elétron, o oxigênio pertence à família 16 da tabela periódica, então ele tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio faz uma ligação e o oxigênio de 6 para chegar a 8 faz 2 ligações. Então eu tenho o hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio vai fazer uma ligação, se estabilizou, e o outro hidrogênio vai fazer uma ligação, também se estabilizou, e o oxigênio fez 2 ligações, também se estabilizou. Olhando para o oxigênio, que é o átomo central, ele tem par de elétrons sobrando, você já pode classificar a molécula como polar. Você pode parar por aí e já colocar molécula polar, tá? Não precisa seguir do jeito que eu estou fazendo, mas vamos seguir para explicar o porquê que a molécula é polar. Então, como o oxigênio tem par de elétrons sobrando, então a geometria dela vai ser angular, porque vai forçar a repulsão. Então, a gente tem a geometria angular. Aí eu vou olhar as cargas parciais a partir da eletronegatividade. Eu tenho do hidrogênio 2,2 e do oxigênio 3,5. O oxigênio, como é mais eletronegativo, ele vai ter uma carga parcial negativa e o hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva. Por isso que as setinhas estão apontando para o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o mais eletronegativo e ele tem uma carga parcial negativa. Quando eu somar os vetores, eu vou ter um vetor resultante para cima. Então, meu momento dipolar vai ser diferente de 0. A minha molécula é classificada como polar. Mas, lembrando, você pode classificar a molécula polar olhando para o átomo central. Átomo central tem par de elétrons sobrando, molécula polar. Agora, a ligação covalente também vai ser polar, porque quando você tira a diferença de eletronegatividade, que é 3,5, menos 2,2, vai dar 1,3. Então, como é um número entre 0 e 1,7, é uma ligação covalente polar, tá? Sabendo classificar as moléculas em polar e apolar, agora vamos ver as ligações intermoleculares. A primeira que a gente tem é a dipolo induzido, que também é chamada de força de London, ou então pode vir como Van der Waals também. Bom, essa ligação, que é a dipolo induzido, ela é feita entre as moléculas apolares, tá? Então, quando é que a molécula é apolar? Se você tiver 2 átomos e os 2 átomos forem iguais, ou você tiver uma molécula formada por 3 ou mais átomos e o átomo central não tiver par de elétrons sobrando, então a molécula é apolar. É a ligação mais fraca que você tem entre as ligações intermoleculares. Então, quer dizer, normalmente as substâncias são gases a temperatura ambiente, porque é uma ligação muito fraca. Por exemplo, eu tenho hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por hidrogênio e carbono. Já vem pelo nome, hidrocarboneto. Então, eu tenho um exemplo ali, CH3CH3, que é o etano, que você encontra quando a banana vai amadurecendo, e o CH4, que é o metano, que é o gás do lixo. Mas também tem outros compostos que são apolares, como, por exemplo, o CO2. A gente viu que o átomo central não tem par de elétrons sobrando, então também é uma molécula apolar. E o O2 também é uma molécula apolar, porque é uma molécula formada por 2 átomos e esses 2 átomos são iguais. Então, como é que eu vou representar a ligação entre as duas moléculas, a dipolo induzido? Vou pegar, por exemplo, o hidrocarboneto CH3CH3, o etano. Então, eu pego o etano,
só que é uma ligação de uma molécula para outra. Então, vou pegar o outro etano e vou ligar com um tracejadinho, tá? A ligação intermolecular ela é representada por tracinhos, é um tracejado. Então, como eu tenho a ligação de uma molécula polar com outra molécula polar, essa daqui é a minha ligação de dipolo induzido. É diferente da ligação azul, que é entre átomos. Então, essa daqui é a minha ligação covalente, tá? Outra ligação intermolecular, que é a dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Agora é feita entre moléculas polares. É uma ligação mais forte do que a dipolo induzido, tá? Então, os exemplos, eu tenho HCl, H2S e o éter, CH3O, CH3. Então, eu vou pegar... Agora são moléculas polares, vão ter cargas parciais, tá? Então, eu vou ter, sempre que fazer a ligação de uma molécula com a carga parcial positiva, com a outra molécula a carga parcial negativa, sempre com as cargas opostas que eu vou fazer a ligação. Então, por exemplo, eu vou pegar o H2S. Então, tem o primeiro o H2S, o enxofre é mais eletronegativo, a eletronegatividade do enxofre é 2,5 e do hidrogênio é 2,2. Então, como o enxofre é mais eletronegativo, ele vai ter a carga parcial negativa e o hidrogênio vai ter a carga parcial positiva. Vou pegar outro H2S. Então, quer dizer, eu vou fazer a ligação do hidrogênio, que tem a carga parcial positiva de uma molécula, com o enxofre, que tem a carga parcial negativa da outra molécula, através de uma ligação tracejada. Então, como essa ligação é de uma molécula para outra, e as duas são moléculas polares, então a ligação tracejada é a minha dipolo permanente e a ligação em azul é a minha ligação covalente, que é o enxofre com o hidrogênio. Agora eu tenho a ligação hidrogênio. A ligação hidrogênio também é feita entre moléculas polares, só que elas têm uma característica. São moléculas polares que tenham o H-FON, ou seja, eu tenho que ter o hidrogênio ligado ao flúor, ou o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou o hidrogênio ligado ao nitrogênio, para ser ligação hidrogênio. Ela é uma ligação mais forte do que a dipolo induzido e a dipolo permanente. Tá? Então, por exemplo, eu tenho HF, H2O e NH3. Eles fazem ligação hidrogênio. Então, eu vou fazer a ligação da água. Então, por exemplo, eu vou pegar a molécula da água, vou ligar com outra molécula da água. Só que eu tenho que ligar pela carga parcial positiva de uma molécula com a carga parcial negativa da outra molécula. Olhando a tabela periódica, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai ter uma carga parcial negativa. E o hidrogênio, uma carga parcial positiva. Vou ligar o hidrogênio ao oxigênio. Como eu estou ligando o hidrogênio de uma molécula de água com o oxigênio da outra molécula de água, quer dizer que essa daqui é a minha ligação hidrogênio. E a ligação em azul vai ser a minha ligação covalente, que é do átomo de oxigênio para o átomo de hidrogênio, tá? E agora eu tenho uma ligação especial, que é a íon dipolo, que é quando você vai dissolver algum sal na água, vai fazer o que a gente chama de solvatação. Você tem a ligação de moléculas polares que têm par de elétrons sobrando com um íon. Esse íon pode ser tanto um íon positivo como um íon negativo, tá? É a ligação mais forte de todas, porque você vai ter uma ligação íon dipolo, você vai ter um íon, então uma ligação bem forte. Por exemplo, o íon sódio com a água. Então eu tenho o íon sódio, vou colocar a molécula da água. Como o íon sódio é uma carga positiva, ele vai se ligar através da ligação íon dipolo com o oxigênio, porque o oxigênio tem uma carga parcial negativa. E essa daqui é a ligação íon dipolo, tá? Agora, a temperatura de fusão e ebulição. Temperatura de fusão é quando a gente passa do estado sólido para o líquido, só que aí você quebra algumas ligações intermoleculares. Já a temperatura de ebulição é quando você passa do líquido para o gasoso e vai haver a quebra de todas as ligações intermoleculares.
Então, quais são os fatores que vão influenciar essa temperatura de fusão e ebulição? Primeiro, como a gente vai quebrar a ligação entre moléculas intermoleculares, então o tipo da ligação intermolecular vai influenciar. E também o tamanho das moléculas, também é outra coisa que influencia, tá? Então, o primeiro fator que você vai analisar é quando as moléculas possuem ligações intermoleculares diferentes. Aí você tem que ver de acordo com a intensidade da ligação. Ou seja, a dipolo induzido é aquela ligação mais fraquinha, porque é feita entre moléculas apolares, então vai ser a que vai possuir a menor temperatura de fusão e ebulição. A dipolo permanente é uma ligação mais forte do que a dipolo induzido, então ele vai ter uma temperatura de fusão e ebulição um pouquinho maior. A ligação hidrogênio é feita entre moléculas polares que tenham H-FON, então é uma ligação mais forte ainda. Então, ela vai ter uma temperatura de fusão e ebulição maior. A íon dipolo é a ligação mais forte entre todas. Então, vai ter uma temperatura de fusão e ebulição maior ainda. A ligação iônica nem se conta. A ligação iônica é extremamente forte, então a temperatura de fusão e ebulição é altíssima, tanto que são sólidos à temperatura ambiente, tá? E o outro caso que você vai analisar é, e se as moléculas que você estiver analisando tiver ligações intermoleculares iguais? Como é que você vai justificar aquela temperatura de fusão e ebulição? Através do tamanho da molécula. Então, quanto maior o tamanho da molécula, maior a temperatura de fusão e ebulição. Então, você vai ter que olhar ligações intermoleculares diferentes, vai ter que determinar o tipo de ligação intermolecular. Aí, olha, de acordo com a intensidade daquela ligação, a ligação intermolecular mais forte tem a temperatura de fusão e ebulição mais alta. A ligação intermolecular mais fraca tem a temperatura de fusão e ebulição mais baixa. E se as moléculas tiverem a mesma ligação intermolecular, você olha para o tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho da molécula, maior a temperatura de fusão e ebulição. Então vamos ao exemplo. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 substâncias químicas, onde você tem as temperaturas de ebulição dessas substâncias, ou seja, a temperatura que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Olhando esses valores, dá para perceber que o HF é o que possui a maior temperatura de ebulição. Por que o HF possui a maior temperatura de ebulição? Porque ele vai ter a ligação intermolecular mais forte. Ele faz a ligação hidrogênio. Por isso que a temperatura de ebulição dele é a mais alta. Olhando também a que tem a menor temperatura de ebulição é o F2. O F2 é uma molécula polar. Lembra que molécula polar, quando você tem uma molécula formada por 2 átomos, quer dizer que os 2 átomos sendo iguais, essa molécula é apolar. Como essa molécula é apolar, vai fazer dipolo induzido. E dipolo induzido é a ligação mais fraca de todas, por isso que a temperatura de ebulição vai ser a mais baixa. Ele não vai ter que romper tantas ligações intermoleculares, né? Então, eu tenho a ligação mais forte, que é a ligação hidrogênio, que é a que está fazendo o HF. Você vai ter que romper várias ligações intermoleculares. E tenho a F2, que é dipolo induzido, é a ligação mais fraca, porque é uma molécula apolar. Agora eu tenho as substâncias do meio, ou seja, HCl, HBr, HI, que são moléculas polares, moléculas formadas por 2 átomos e os 2 átomos diferentes, tá? Então ele vai fazer dipolo permanente. Agora, por que o HI vai ter a maior temperatura de ebulição e o HCl vai ter a menor temperatura de ebulição? Isso aí está relacionado com o tamanho dos elementos, tá? Como eu tenho hidrogênio, que é o elemento igual aos 3, eu não vou analisar pelo hidrogênio, eu vou analisar pelos elementos diferentes. Então, por exemplo, o iodo está no 5º período da tabela periódica, quer dizer que ele tem 5 camadas. O bromo está no 4º período da tabela periódica, quer dizer que ele tem 4 camadas. E o cloro está no 3º período da tabela periódica, quer dizer que ele tem 3 camadas. O cloro é o menor de todos, então por isso que ele vai ter a menor temperatura de ebulição. E o iodo é o maior de todos, entre os 3, tá? Por isso que ele vai ter a maior temperatura de ebulição. Então, por isso que a temperatura de ebulição do iodo é maior, do HI
é maior do que a temperatura de ebulição do HBr, que é maior do que a temperatura de ebulição do HCl, tá? Então, agora vamos para a solubilidade. A gente tem uma frase que a gente sempre usa em solubilidade, que é semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Quer dizer que molécula polar dissolve molécula polar e molécula apolar dissolve molécula apolar. Então, por exemplo, nosso famoso álcool com água. A água a gente viu que é uma molécula polar. O álcool também é uma molécula polar. Então, quando eu misturo o álcool na água, eu vejo apenas uma fase, ou seja, eu formo um sistema homogêneo. Então, como eu vejo apenas uma fase, isso daí é uma mistura homogênea, porque o álcool é polar, ele se mistura com a água, que também é polar. Agora o outro, eu tenho a água misturada com óleo. Então, a gente viu que a água é uma molécula polar. E o óleo, como não se mistura na água, quer dizer que é uma molécula apolar. Então, como o óleo é apolar, ele não é semelhante à água que é polar. Então, os dois não se misturam. A gente fala que forma uma mistura immiscível. O álcool com a água forma uma mistura miscível, porque os dois se misturam. A água com o óleo forma uma mistura immiscível, porque eles não se misturam. Agora, o outro exemplo. A gente tem um exemplo da mistura do querosene com a gasolina e com a água. O querosene e a gasolina, eles são compostos derivados do petróleo. Todo composto derivado do petróleo é hidrocarboneto, e todo hidrocarboneto são compostos apolares. E a água é um composto polar, é uma molécula polar. Então, quando eu misturo os três, percebo que o querosene ele consegue se misturar com a gasolina. Por quê? O querosene é apolar e a gasolina também é apolar. Só que a água não consegue se misturar. Por quê? Porque a água é polar. Então, semelhante dissolve semelhante. Querosene apolar se mistura com a gasolina apolar. Álcool polar se mistura com a água polar, tá? Agora, se não for semelhante, que é o caso do querosene mais a gasolina misturado com água, eles não se misturam, então forma um sistema heterogêneo, e a água e o óleo também não se misturam, formando um sistema heterogêneo. Bom, tem os exercícios relacionados a essa matéria para vocês fazerem, então façam os exercícios. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que assim que possível eu respondo. Aí na próxima trilha eu vou postar o vídeo da correção dos exercícios, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês.